Que a graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo esteja sobre a sua vida e sobre a vida de toda a sua família. É com imensa alegria que estou aqui mais uma vez no canal Palavras de Vida para trazer uma palavra de Deus ao seu coração. O tema da mensagem de hoje é bênção alcançada e nunca perdida. Você já conquistou alguma coisa que depois você perdeu? Quem já passou por esta experiência sabe que é muito frustrante perder o que foi conquistado, principalmente quando se trata de algo importante. Eu, nesta mensagem de hoje, quero falar sobre bênçãos alcançadas e nunca perdidas. E para isso eu vou utilizar inicialmente um texto que está em Gênesis, capítulo 25, versos 29 até o verso 34. O texto lá diz o seguinte: certa vez, quando Jacó preparava um ensopado, Esaú chegou faminto, voltando do campo, e pediu-lhe: dê-me um pouco deste ensopado vermelho aí, estou faminto. Por isto também foi chamado Edom. Respondeu-lhe Jacó: venda-me primeiro o seu direito de filho mais velho. Disse Esaú: estou quase morrendo, de que me vale este direito? Jacó, porém, insistiu: jure primeiro. Então ele fez um juramento, vendendo o seu direito de filho mais velho a Jacó. Então Jacó serviu a Esaú pão com ensopado de lentilhas. Ele comeu e bebeu, levantou-se e se foi. Assim Esaú desprezou o seu direito de filho mais velho. Neste texto, nós vemos duas situações bem distintas. A primeira situação é de um jovem perdendo a bênção, e a outra situação é de um jovem conquistando a bênção. É possível, pelo próprio texto, identificarmos porque um perdeu a bênção e porque o outro ganhou. E pensando nas ações destes dois jovens, eu quero aqui destacar algumas verdades que servirão de ensino para cada um de nós. A primeira verdade que quero destacar, ensino, é que as bênçãos precisam ser desejadas e valorizadas. Vejam que Esaú desprezou a bênção e Jacó a valorizou. Aquele que desprezou perdeu, e o que valorizou adquiriu a bênção. Observem que Esaú tinha uma grande bênção. Ele era detentor desta bênção, por ser o filho primogênito, o filho mais velho. Conforme diz o texto em Êxodo, capítulo 22, verso 29, o filho mais velho, naquela época, era o consagrado ao Senhor, para receber todas as bênçãos advindas de Deus. Ainda de acordo com Deuteronômio, capítulo 21, verso 17, este filho primogênito também herdava a porção dobrada de tudo quanto o pai possuía. O filho mais velho, via de regra, também era o sucessor dos reis. Quando havia o rei, esse filho primogênito, via de regra, era o seu sucessor. Vejam quantas bênçãos Esaú tinha à sua disposição. E veja que ele não deu valor algum a elas. Ele trocou todas as bênçãos por uma refeição. Há muitas pessoas trocando as bênçãos de Deus por qualquer coisa. Negociam as bênçãos de Deus como se elas não tivessem nenhum valor. Trocam por vaidades, por prazeres do mundo, trocam por qualquer prazer momentâneo. O escritor aos Hebreus nos exorta a cuidarmos para não perdermos as bênçãos de Deus. Veja o que diz o texto em Hebreus capítulo 12, verso 14 até o verso 17, de acordo com a Nova Versão Internacional. Esforce-se para viver em paz com todos e para serem santos. Sem santidade, ninguém verá o Senhor. Cuidem que ninguém se exclua da graça de Deus, que nenhuma raiz de amargura brote e cause perturbação, contaminando a muitos. Não haja nenhum imoral ou profano
como Esaú, que por uma única refeição vendeu os seus direitos de herança como filho mais velho. Como vocês sabem, posteriormente, quando quis herdar a bênção, foi rejeitado e não teve como alterar a sua decisão, embora buscasse a bênção com lágrimas. Vejam, o desprezo que Esaú deu às suas bênçãos foi motivo de exemplo negativo, citado nas Sagradas Escrituras muitos séculos depois. Não podemos ser como Esaú. As bênçãos estão destinadas a cada um de nós, mas não podemos desprezá-las. Precisamos valorizá-las, e fazer como Jacó. Jacó valorizou as bênçãos de Deus, ele desejou muito adquirir estas bênçãos. Na primeira oportunidade que Jacó teve, ele adquiriu o direito de todas aquelas bênçãos destinadas ao filho primogênito. Então, o primeiro ensino que podemos extrair desta história de Esaú e Jacó é que as bênçãos precisam ser desejadas e precisam ser valorizadas. O segundo ensino que eu quero destacar, que está também com base nesta história de Esaú e Jacó, é que para a consolidação da bênção é necessário atender ao desejo do pai. Conforme narra a história em Gênesis capítulo 27, dos versos 25 ao verso 29, para Isaque abençoar o seu filho primogênito, era necessário que o seu filho servisse como um guisado, que era a comida preferida do seu pai Isaque. A história diz que quando Esaú saiu para buscar a caça, Rebeca, mãe de Jacó, orientou ele para pegar do rebanho 2 bons cabritos para que ela preparasse a refeição esperada pelo seu pai. Jacó, que agora tinha direito da bênção porque o adquiriu de seu irmão, fez o que sua mãe lhe ordenou. Diz a Bíblia que depois de haver Rebeca preparado a refeição, Jacó levou este guisado saboroso ao seu pai. E naquele momento ele foi abençoado com as bênçãos que o seu pai tinha a lhe dar. Notem que Jacó tinha o direito da bênção, mas a consolidação da bênção só aconteceu quando ele atendeu o desejo do pai. Isto nos traz uma grande lição. Nós também temos a bênção do nosso Pai Celestial, mas estas bênçãos só serão concretizadas em nossas vidas quando atendermos o desejo de Deus. Então aprendemos neste ponto que para a consolidação das bênçãos de Deus sobre nós, precisamos atender aos desejos do nosso Pai Celestial. O terceiro ensino que quero apresentar na história de Jacó é que quando temos as bênçãos do Pai, precisamos lutar para não perdermos ela. Às vezes sofremos ataques para abandonarmos as bênçãos que Deus tem preparado para nós. Em Gênesis capítulo 27, verso 41, o texto diz que Esaú guardou rancor contra Jacó por causa da bênção que seu pai lhe dera. E ele disse a si mesmo: os dias de luto pela morte de meu pai estão próximos. Então matarei meu irmão Jacó. Vejam que Jacó tinha diante de si uma grande ameaça. Do ponto de vista humano, ele teria de escolher entre a bênção ou a sobrevivência. Era uma ameaça real de morte que pesava sobre ele. Mas ele sabia que a bênção era muito importante. Ele dava valor a esta bênção. Então ele abriu mão dela, ele não abriu mão dela. Ele não se rendeu às ameaças do seu irmão. Nós olhamos nesta história, um tanto dramática, quando Jacó então é abençoado, parece que tudo ia transcorrer de uma forma normal, mas de repente o seu irmão levanta-se contra ele, atentando contra a sua vida. E nós sabemos que quando nós temos bênçãos prometidas por Deus, quando nós somos abençoados, às vezes pessoas invejosas se levantam contra nós. Algumas pessoas desejam falência daqueles que estão sendo bem-sucedidos nos seus negócios. Outros desejam que empregados sejam mandados embora
Então há muitos invejosos neste mundo que desejam o mal para as pessoas. E no caso de Esaú, ele estava bravo porque ele queria aquelas bênçãos para ele, mas ele não desvalorizou e ele perdeu. E diz a história ainda em Gênesis, lá no verso 42, que quando contaram a Rebeca que Esaú havia dito que mataria Jacó, ela mandou chamar a Jacó e disse a ele: fuja, meu filho, imediatamente para a casa do meu irmão Labão, lá na cidade de Harã. Vejam que Jacó teria de abrir mão da convivência com sua família, a convivência com seus amigos, ali da casa onde ele cresceu, e ele então abriu mão de todas estas coisas. E sabe por que ele abriu mão? Porque ele valorizou a bênção, ele colocou a bênção acima de todos esses caprichos ou esses desejos que poderiam ali ser supridos momentaneamente. Ele não queria perder esta bênção por nada. Ele preferiu ir embora, morar com seu tio, do que perder a bênção que ele tinha recebido. Olhando para esta atitude de Jacó, aprendemos que para não perdermos a bênção, precisamos lutar por ela, precisamos resistir às ameaças que vêm para roubar a bênção a qual nós temos direito. E pensando, então, de que nós devemos permanecer firmes para não perdermos a bênção, nós precisamos ainda aprender um quarto ensino que Jacó nos ensina. Este ensino é que quem tem Deus não perde as bênçãos de Deus. Na verdade, o Jacó ele ensina através da sua vida, da sua convivência e daquilo que aconteceu durante a sua caminhada aqui neste mundo. Então, eu vou repetir, o quarto ensino que aprendemos na história de Jacó é que quem está com Deus não perde as bênçãos. Quando Jacó seguiu o conselho de sua mãe para ir para a casa de seu tio Labão, Isaac, seu pai, o chamou e o abençoou novamente e disse para ele habitar com seu tio. E o seu pai ainda orientou de que quando ele chegasse lá, ele deveria tomar como esposa uma das filhas de Labão. E não era para ele se envolver com mulheres cananeias, porque essas mulheres eram pagãs, não eram tementes ao Deus verdadeiro. Elas serviam deuses falsos, adoravam deuses falsos, e Jacó, se envolvesse com aquele tipo de pessoas, ele ia acabar perdendo as bênçãos que Deus havia prometido dar. Daí Jacó, então, obedece esta ordem de seu pai. E Deus, vendo em Jacó um coração obediente e um moço que valorizou a todo custo as bênçãos de seu pai, Deus o visitou durante a sua caminhada em destino às terras do seu tio Labão. Conforme narra o capítulo 28 de Gênesis, ele no meio do caminho estava cansado, então ele pegou uma pedra e colocou como cabeceira e ele se deitou ali naquele lugar. Naquela noite, ele teve um sonho de uma escada que estava apoiada na terra e o topo tocava nos céus. E os anjos de Deus desciam e subiam por aquela escada, e Deus estava ali naquele lugar. Deus, naquela noite, reafirmou a Jacó todas as bênçãos que ele havia prometido ao seu avô Abraão e também ao seu pai Isaque. E não foi só isso, Deus ainda acrescentou mais bênçãos, conforme narra o verso 15 do capítulo 28 de Gênesis. Deus disse: "E eis que eu estou contigo, e te guardarei por onde quer que fores, e te farei tornar a esta terra, porque não te deixarei até que haja cumprido o que eu tenho falado." Vejam que agora Jacó não tinha apenas as bênçãos de seu pai Isaque, mas ele tinha as bênçãos de Deus, estas bênçãos proferidas pelo próprio Deus. Além de todas as bênçãos, ele tinha garantia de que Deus estaria com ele para onde ele fosse, e que Deus iria o guardar e proteger para que ele alcançasse todas aquelas bênçãos que Deus o havia prometido. Que coisa maravilhosa! Quando valorizamos as bênçãos de Deus, Ele as referenda sobre a nossa vida e Ele vai conosco onde quer que formos. Ele nos protegerá, Ele nos guardará,
Ele fará com que todas as bênçãos sejam consolidadas em nossa vida. Meu irmão e minha irmã, quem está com Deus não perde as bênçãos. Eu quero concluir resumindo como Jacó foi abençoado por Deus nas terras do seu tio Labão. Ele encontrou lá a mulher dos seus sonhos, que era Raquel, filha de Labão. Mas para que ele pudesse ter Raquel como sua esposa, Labão, o pai de Raquel, colocou como condição que Jacó trabalhasse para ele durante 7 anos, ali cuidando dos seus rebanhos. E Jacó aceitou trabalhar por esse tempo, porque amava muito Raquel. Pelos relatos bíblicos, quando foram cumpridos os 7 anos, Jacó requereu Raquel ao seu tio, e o seu tio fez um grande banquete naquele dia. Mas em vez de Labão entregar Raquel a Jacó, ele entregou sua filha mais velha, sua filha Lia. Tem uma outra tradução diz Leia, é a mesma pessoa. Aí ele usou o argumento de que naquela terra, ou na terra deles, sempre era entregue primeiro a primogênita, e neste caso a Lia era a primogênita. Jacó ficou inconformado com isso, mas Labão disse a ele que se ele cumprisse então aquela semana de núpcias com Lia, e depois então ele poderia ter Raquel, mas desde que ele trabalhasse por mais 7 anos ali servindo ao seu sogro. Jacó aceitou a proposta e teve também como esposa Raquel. Eu estou falando dessas dificuldades enfrentadas por Jacó para que possamos saber que a vida é cheia de imprevistos, é cheia de pessoas querendo nos enganar, querendo nos derrubar. Isso aconteceu com Jacó. Mas Deus estava com Jacó e o abençoou tanto que o rebanho do seu sogro aumentou muito. Diz a Bíblia que depois de Jacó ter trabalhado mais de 14 anos para o seu sogro, ele então agora queria ter o seu próprio rebanho, ele queria ter a sua própria renda, e ele então chegou e conversou com Labão sobre isso, dizendo, olha, eu preciso ir embora, agora eu quero fazer alguma coisa para minha família. Mas Labão não quis deixar Jacó ir. Ele então faz uma proposta para Jacó e diz o seguinte, olha, fale o quanto você quer ganhar e eu vou pagar, eu quero que você continue aqui trabalhando para mim. Labão, ele sabia que o seu rebanho havia se multiplicado através das bênçãos que das bênçãos de Deus que estavam sobre Jacó. Mas Jacó disse a Labão, não me dê coisa alguma, voltarei a cuidar dos seus rebanhos se você concordar com o seguinte. E isso está registrado em Gênesis capítulo 30, verso 32, onde Jacó diz para Labão, hoje eu passarei por todos os seus rebanhos e tirarei do meio deles todas as ovelhas salpicadas e pintadas, todos os cordeiros pretos e todas as cabras pintadas e salpicadas. Eles serão o meu salário. Labão gostou desta proposta de Jacó, porque ele tinha um intento mau em seu coração. Ele iria novamente dificultar as coisas para Jacó. E se nós olharmos o texto em Gênesis capítulo 30, verso 35, ela diz que naquele mesmo dia, Labão separou todos os bodes que tinham listras ou manchas brancas, todas as cabras que tinham pintas ou manchas brancas, e todos os cordeiros pretos, e os colocou aos cuidados dos seus filhos, e afastou-se então de Jacó a distância equivalente a 3 dias de viagem. E Jacó continuou ali a apacentar o resto dos rebanhos de Labão. Vejam que trapaceada de Labão contra Jacó. Ele tirou todos os animais que poderiam dar crias aos listrados, aos malhados ou pretos que formariam o rebanho de Jacó. Ele, na verdade, deixou Jacó sem nada. Mas Labão esqueceu de uma coisa. Quem tinham as bênçãos de Deus era Jacó e não ele. Nós sabemos pela história bíblica que Jacó era o detentor das bênçãos de Deus. E Deus o abençoou nesta escolha que ele fez. Ele foi iluminado por Deus e ele então foi em um lugar onde tinha galhos de álamo, de aveleira, de castanheiro, e ele pegou aqueles galhos e descascou parte destes galhos. Nesses galhos ficaram listrados.
e ele então levou estes galhos ali em frente ao local onde ia conceber, né, ali o rebanho, e num local onde eles iriam tomar água. E acontecia que quando concebia o rebanho diante das varas, os animais saíam listrados, salpicados e malhados. E esses eram aqueles que passariam a pertencer a Jacó. Eram as mãos de Deus abençoando aquele que ele prometeu abençoar. E não foi por acaso que Jacó escolheu os listrados, malhados e salpicados. Conforme narra Gênesis capítulo 31, verso 10, Deus mostrou em sonhos que ele seria abençoado escolhendo os listrados, malhados e salpicados. Vejam que quem está com Deus não perde a bênção para ninguém. Creia nisto. Quem está com Deus não perde as bênçãos para ninguém. Como diz o tema desta mensagem, bênção alcançada e nunca perdida. Você quer ser abençoado como Jacó? Você quer? Siga os exemplos de Jacó. Os exemplos de desejar ardentemente as bênçãos do nosso Pai Celestial, que tem boas dádivas a dar aos seus filhos, conforme disse Jesus. Siga o exemplo de Jacó, valorizando as bênçãos como ele valorizou. Não desista delas por nada. Atenda aos desejos de Deus, nosso Pai, e ande com Ele todos os dias da sua vida, porque quem anda com Deus não perde as bênçãos de Deus. Eu quero orar para que isto seja uma realidade na sua vida. Senhor, obrigado por estar aqui transmitindo a Tua palavra a todas estas pessoas que me ouvem através do canal Palavras de Vida. E eu peço a Deus, no nome do Senhor Jesus, que o Senhor ajude a cada uma que ouviu esta palavra a seguir os conselhos do Senhor, ó Deus, os exemplos deixados por Jacó, onde mostra que o Senhor o abençoou, porque ele valorizou as bênçãos do Senhor e ele correu atrás, ele lutou, ele perseverou na caminhada, crendo que o Senhor assim o abençoaria. Que exista, ó Deus, no coração do teu povo esta mesma fé, esta mesma determinação, ó Deus, de valorização a estas bênçãos e que não venham trocar as bênçãos do Senhor por nada deste mundo. Abençoe, ó Deus, o teu povo no trabalho, no salário, ó Deus, na renda, aqueles que têm empresas, negócios, multiplique as bênçãos sobre a vida deles e ajude, ó Deus, espiritualmente todas as pessoas. Ó Deus, quanto àqueles que estão enfermos, coloque as tuas mãos. Repreenda, Senhor, toda a enfermidade, desde a cabeça aos pés, e que eles sejam libertos, livres, curados, sarados, no nome do Senhor Jesus. Abençoe, ó Deus, as famílias, proteja, Senhor, principalmente nesta época de pandemia, para que os teus filhos não venham a ser acometidos com esta enfermidade. Eu peço a tua bênção, a tua proteção e a tua paz sobre todos, em nome do Senhor Jesus. Amém. Graças a Deus por mais este tempo que nós pudemos passar aqui juntos, e eu agradeço de você ter nos acompanhado. Em breve, se Deus quiser, nós vamos estar aqui de volta para trazer ao seu coração mais uma mensagem. E eu peço que você multiplique estas mensagens, compartilhando elas com seus amigos aí nas redes sociais. Também peço a você que não se inscreveu no canal Palavras de Vida, que você se inscreva, porque assim você vai se tornar um parceiro nosso na semeadura da Palavra de Deus. Daí eu tenho orado para que Deus abençoe todos aqueles que têm nos apoiado de todas as maneiras. Então, que Deus abençoe a sua vida e até em breve, se Deus quiser. Um grande abraço a todos.